meu amigo, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre duas formas de pensamento, dois paradigmas distintos e, ao que tudo indica, parecem estar se alternando nesse momento, parece estar havendo um processo de transição ou mudança de paradigma. E talvez isso não tenha sido bem interpretado pelos milenaristas religiosos que achavam que o mundo ia acabar em chamas, que o mundo ia ser destruído, que uma hecatombe sem proporções iria acabar com toda a humanidade. Pois é, nós ficamos aguardando as previsões bíblicas dos maias no ano de 2012, nada aconteceu. Nós ficamos aguardando inúmeras datas dos pentecostais e nada aconteceu, e não vai acontecer porque essa mudança não vai ocorrer do lado de fora. Essa mudança é uma mudança que está acontecendo no íntimo do ser humano, na maneira dele enxergar o mundo, dele se relacionar com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. Eu estou falando de uma mudança de paradigma que envolve uma visão sistêmica, olharmos de uma forma holística, olharmos para o todo, para todas as engrenagens, olhar para o sistema, perceber que existe uma conexão absurda entre tudo, tudo está dentro de uma mesma rede. Todos nós somos irmãos, todos nós estamos envolvidos com o mesmo objetivo, que é a evolução. E isso posto nos convida a fazermos inúmeras reflexões, e essas reflexões têm sido feitas. Vejam, até que se estabeleça uma forma de pensar sistêmica, integrativa, holística, nós ainda iremos conviver com uma forma linear, cartesiana, mecanicista, e eu diria até ultrapassada. O que é o pensamento cartesiano, o pensamento linear? É o pensamento de sujeito e objeto, ou seja, é apenas uma ação de A para B. Eu resolvo qualquer coisa a partir do momento em que eu me coloco na condição de sujeito e trato essa coisa na condição de objeto. Então eu só resolvo, equalizo qualquer problema agindo dessa forma. Esse é o pensamento científico cartesiano, o pensamento moderno. Muito bem. Se eu tenho um jovem infrator que está cometendo vários crimes dentro da nossa comunidade, qual é a ação que eu vou aplicar? Uma ação linear, de A para B, de tratá-lo como problema e me colocar na condição de solução. Então o que eu faço? Retiro esse jovem do convívio, do meio da sociedade e coloco ele na prisão, em algum instituto prisional, em algo voltado para reeducá-lo ou simplesmente para que ele deixe de nos incomodar. Então, aquele que eu prendi será substituído por um outro imediatamente, talvez por um outro até mais problemático, ou por dois, ou por três. Então, enquanto eu pensar de forma cartesiana, eu vou estar enxugando o gelo, retirando esses jovens, encarcerando eles e esquecendo que o problema não são os jovens. O problema está no sistema que está produzindo esses jovens. Isso é pensar de forma sistêmica. Isso é criar política. A partir do momento em que eu penso de forma sistêmica, eu não vou me deter tanto nos jovens. Eu vou me deter especialmente no sistema. Entender quais são as distorções, quais são as políticas que eu tenho que adotar para que ele pare de produzir esse tipo de distorção e desconforto na sociedade. Se eu preciso pensar em inclusão, se eu preciso pensar em educação, se eu preciso pensar
numa formação religiosa, se eu preciso pensar na capacitação profissional, se eu preciso pensar nos pais, na família, na estrutura, em moradia, alguma coisa eu vou ter que fazer para diminuir esse problema no sistema, para que o sistema pare de produzir essas distorções. Pois é, isso é uma forma diferente de se pensar. É uma forma sistêmica. É uma forma que trata o outro como se fosse você. É amar o próximo como a si mesmo. É entender que você só resolve o seu problema quando você resolver o problema do outro também. Isso pode ser usado dentro da tua casa. Isso pode ser usado no seu trabalho. Isso pode ser usado no relacionamento com os teus amigos, com os teus vizinhos. Isso pode ser usado na comunidade que você frequenta. Enfim, isso pode ser usado como um modelo, como um paradigma, uma forma diferente de pensar, uma forma fraterna. Fraterna vem de frater, que quer dizer irmão. Então, se irmanar com o outro, se irmanar com o mundo, tentar entender que o outro não é o problema. Se o outro ele é um problema seu também. É difícil pensar assim porque nós somos conservadores, porque nós não aceitamos muito bem políticas inclusivas, políticas horizontais, políticas que possam contemplar a grande massa de pessoas excluídas, né? Porque nós pensamos a partir dos modelos econômicos liberais, Adam Smith, né? Que cada um tem que cuidar e fazer o seu melhor, que uma mão invisível vai regulamentar tudo. Isso é a pior idiotice, estupidez que eu já ouvi, porque se isso fosse verdade, o mundo não estaria como está. Nós precisamos, sim, aprender a transformar, a olhar para os problemas que nos envolvem como problemas sistêmicos. Se existe um problema com teu filho, o problema não é do teu filho simplesmente, e sim de todo o sistema com o qual ele se envolveu. Então tente compreender esse sistema, tente ajudar esse sistema a funcionar melhor, tente envolver-se com toda aquela dinâmica e não apenas impor de A para B a sua visão, o seu conceito, com punição, com combate. Isso não leva a nada. Isso já está provado que é absolutamente inócuo. Não pode se pensar mais assim, de forma cartesiana, na sua relação com o outro, com o mundo, com as pessoas. Nem pode se pensar assim com relação a você mesmo. Porque se você, ao relacionar-se consigo, se coloca numa condição de A, de quem tem que julgar-se, de quem tem que condenar, de quem tem que punir-se, porque encontrou dentro de si inclinações indesejáveis, desvios de conduta ou transgressões de algum padrão, de alguma norma, de algum conceito, tudo isso é doentio demais. Normal é simplesmente aquele que segue normas. Seja natural e aceite você, integre tudo que está aí. Tente não se julgar, tente não ser o seu maior inimigo. Você se coloca atrás de uma trincheira para lutar contra o seu orgulho, sua vaidade, contra as suas inclinações negativas. Não! Você só reforça tudo que existe de negativo no teu ser, sinaliza apenas uma ausência. Ora, vamos preencher essa ausência com o oposto. Se você acha que é muito orgulhoso, desenvolva a sua humildade. Depois que a sua humildade estiver desenvolvida de uma forma satisfatória, aonde vai parar esse orgulho? Deixará de existir. Da mesma forma, todos os outros vícios mentais que você traz, eles ocupam apenas um espaço vago
de algo que precisa ser desenvolvido. Então não é combater a si mesmo, combater o outro, combater o mundo. É desenvolver-se. É permitir que aquilo que já está pronto dentro de você se manifeste e revele a grandeza que está aí dentro. Ok? Vamos pensar cada vez mais de forma sistêmica e deixar o pensamento linear, excludente, segregatório, preconceituoso de lado. Até nosso próximo vídeo.